Diz assim o texto sagrado, a partir do verso 7. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas, se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Leiam comigo. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos, ó rei. 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e com outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse, leiam comigo: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram no meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça, louvado seja o Senhor. Verso 28, leiam comigo? Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. 29, portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este, aleluia. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Que o Espírito Santo nos conduza nessa reflexão, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
antes da exposição, a pedido dos irmãos que lideram os ministérios, tanto a Débora como homens que oram, amanhã, momento de oração, à tarde com as mulheres e à noite com os homens, todos estão convidados. Meus irmãos, cada geração e cada tempo nós vivemos seus desafios e suas dificuldades. Estamos nos desafios e dificuldades do nosso tempo, de forma global, nacional, mas também pessoal, particular. Deus sabe da sua vida, sabe da sua luta, sabe dos embates do seu coração, sabe o que você está passando e está enfrentando, os momentos que querem te desanimar, que querem te afligir, que querem te abater, situações de angústia, situações às vezes de injustiça, de incompreensões, e mesmo que você andando na presença do Senhor, honrando a Deus, sendo fiel, sendo leal, sendo íntegro, mas você passa por lutas, adversidades e provações. O nosso texto retrata uma realidade desta natureza. 3 jovens que vão para a Babilônia como cativos, adolescentes ainda para início da juventude. A Babilônia domina o mundo de então. Israel cai por causa do seu pecado, por causa da sua rebeldia, e não existe pecado que não tenha a sua punição, não tenha a sua consequência. Por isso que o pecado precisa de fato ser algo que nós aborreçamos e nos afastemos dele, porque mesmo com o perdão e graça do Senhor para renovar e restaurar, mas consequências vêm. Diz a Escritura que o salário do pecado é a morte, em vários aspectos, e as consequências que ele naturalmente traz. O povo está sofrendo, vai passar uma luta de 70 anos desterrado, 70 anos com Jerusalém destruído, templo, portas, muros, só ficando lá velhos e mulheres e crianças, todos os homens, uma boa parte mortos, outros levados para a Babilônia. E aqui estão esses 3 jovens, que quando chegam lá são inicialmente testados para que pudesse prestar cultos, portanto, a um Deus que era o Deus dos babilônios, para que pudesse se envolver com as iguarias, comidas e prostituição daquele império, mas eles se mantêm firmes, mesmo em terra estrangeira, mesmo não sendo visto pelos outros. Veja que coisa impressionante, que é uma questão de fidelidade diante de Deus, como um dia foi com José, quando aparentemente ninguém estava vendo, já que ele tinha sido traído e vendido, mas ele disse: por fidelidade a Deus e por honra ao meu Senhor Potifar, não tocarei na sua esposa, não me deixarei seduzir, nem me prostituir. Esses jovens daqui tinham tudo para facilmente ceder. Alguns de nós, às vezes, somos provocados e pensamos: talvez alguém não esteja vendo, as circunstâncias favorecem, mas existe, na verdade, um senso de lealdade e fidelidade a Deus. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas meu Deus está vendo, e meu compromisso, e minha lealdade, minha integridade, não vai com o que os outros estão vendo, mas o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu me submeto, e eu não transijo, eu não negocio princípios, seja qual for o lugar, o ambiente, as facilitações que se apresentam. Eles se mostraram intactos, fiéis, Deus os honrou, e eles puderam estar em lugares de destaque no reinado. Ocorreu uma outra ocasião que eles 3, também com Daniel, seu companheiro de caminhada, foram usados por Deus para a interpretação de um sonho que era improvável, impossível, de tão difícil que se apresentava, porque o rei não queria só a interpretação, ele queria a narração do sonho e a interpretação. E o texto sagrado diz que ninguém sabia, e humanamente era improvável, todos iam ser mortos, mas Deus usa a Daniel e a estes 3, de forma direta a Daniel, para dizer o sonho e a sua interpretação. E aqui vem uma lição maravilhosa: como nossas vidas podem ser instrumentos e canais de Deus para abençoar outras vidas e para salvar vidas de situações as mais adversas. Em cenários, irmãos, de pressões, em cenários de opróbrio, em cenários de dificuldade, em contextos de luta, a sua vida é especialmente um instrumento de Deus, um agente de Deus para fazer toda a diferença. A esperança do mundo não está no poder humano, não está na economia. A esperança do mundo não está na política. A esperança do mundo não está nos artifícios
sacrifícios humanos. A esperança do mundo está no Senhor Jesus. E a igreja é esse agente de transformação, é o corpo vivo de Cristo, para fazer diferença aonde estiver. E nós precisamos marcar nossa geração, nossa realidade, o lugar onde nós nos encontramos. E aqueles jovens puderam ser usados pelo Senhor. O sonho foi narrado, a interpretação foi feita, foi dito que havia no sonho de Nabucodonosor uma estátua gigantesca, com várias partes sobre todo o corpo, cabeças de ouro, peito e braços de prata, o seu ventre e quadril de bronze, suas pernas, parte de ferro, seus pés, ferro e barro, e isso representava 4 reinos, sendo que o primeiro era a própria Babilônia, que era cabeça de ouro, que Deus colocou Nabucodonosor, o rei sobre os reis, e depois ele cairia, a Babilônia, depois viriam os persas e medos, que também cairiam, com Dario, igualmente com Ciro, depois viria Alexandre o Grande, com a Macedônia, e com os 4 governadores que o sucederiam e cairiam, depois viria Roma, com toda a sua força e opressão, e também cairia, porque sairia da rocha um pequeno seixo, uma pequena pedra, mas que se avolumaria e derrubaria todos os reinos, e é aplicada a mensagem que essa rocha é justamente o Filho de Deus, o poder do Senhor sobre todas as coisas. Essa rocha dos séculos continua reinando para sempre. Então aconteça o que acontecer, sejam situações adversas, complicadas, que nos fujam do controle, sejam as batalhas mais atrozes, sejam as opressões, mas quem está dirigindo toda a história é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que criou todas as coisas, que vive para todo sempre, que antes que tudo viesse a existir, já era, de quem todas as coisas foram criadas, que sustenta e governa todas as coisas, que de fato redime a sua igreja e que está a interceder por nós, e brevemente voltará para nos buscar, para levar para a sua presença, para Ele mesmo. Então Ele é o sustentador de todas as coisas. E agora, nós temos um contexto, é curioso esse contexto aqui, que não obstante, apesar de todas as ações destes homens de Deus, com destaque para os 3 aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, tudo isso foi esquecido, inclusive por parte de Nabucodonosor. Irmãos, ser humano é um ser difícil, estou me colocando nisso. Nós somos complicadíssimos, nossa inclinação é para o egoísmo, é para a soberba, é para o orgulho, é para de fato a jactância e uma série de coisas que não prestam. Nós queremos glória, adoração própria. Por isso, meus irmãos amados, que quando a gente pensa assim, quem queremos imitar à luz da Bíblia, louvado seja Deus pelos homens e mulheres de Deus em toda a Escritura. Mas todos os seres humanos têm suas falhas, e todos um dia surgiram e pereceram, mas existe um Deus Filho que também se tornou ser humano na sua plenitude, que surgiu, que morreu por nós, mas que ressuscitou e que vive para todo sempre. Ele é quem vive eternamente, é a Ele que nós queremos imitar. Ele é a referência da nossa fé, Ele é o sentido das Escrituras Sagradas. Todos que viveram, morreram, e aqueles que ressuscitaram, morreram de novo. Mas o Filho de Deus, que viveu por nós, que sofreu por nós, que morreu por nós, ressuscitou de uma vez para sempre, e vivo está eternamente, louvado seja o nome dEle. É a Ele que servimos, é a Ele que nós honramos, porque nós temos a natureza maldosa. Aquele homem chamado Nabucodonosor recebeu aquela interpretação do sonho, louvou a Deus aparentemente, colocou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego em lugar de destaque, mas não passou muito tempo, ele faz com que uma estátua suja, levanta uma estátua de 27 metros de altura, por 2,70 metros de largura, faz uma estátua de ouro e diz que todos precisavam se prostrar e adorar aquela imagem, que na verdade apontava para ele. Olha a inclinação humana permanentemente. É muito difícil entender o ser humano. Por isso que a gente
tem grande ressalva de ser chamado por algum nome humanamente falando. Por isso que a definição para nós batistas é cristãos bíblicos que seguem as Escrituras e não nomenclatura humana de qualquer ser humano que tem suas idiosincrasias, suas falhas e seus erros. Nós vivemos por princípios que nos norteiam, por isso que nós somos principiológicos como povo de Deus e como batistas. Então ocorre que nesse cenário, os 3 jovens poderiam pensar, uma multidão, milhares de pessoas, o que é nada demais, como o rei disse, quando tocarem todos os instrumentos, e for decretado, se ajoelhar, se inclinar, se prostrar, ninguém veria nem notaria, seria algo simples, poderíamos até dizer, uma ajoelhadinha seria algo muito simples, algo que não faria muita diferença. Cuidado com as ajoelhadinhas da vida aí, que parece simples, mas pode te levar para bancarrotas e situações perigosas. São por causa de ajoelhadinhas da vida que acontece prostituição, adultério, namoros se tornam complicados, porque vai para a intimidade que não deveria ter, são por causa de ajoelhadinhas que há corrupção, que você entra numa rota muito perigosa, seja qual for a situação, por mais que queira facilitar, seja no setor público ou privado, seja quando for todo mundo vendo ou ninguém vendo, se mantenha de pé e fiel na presença do Senhor. Mesmo que os outros vão neste caminho, não faça isso. E aqui eu faço o primeiro destaque para essa realidade. Primeiro tópico, sejamos fiéis ao Deus vivo e verdadeiro, mesmo que tudo aponte na direção contrária. Por quê? Porque quando eles não se inclinam, aqueles que tinham sido, veja que coisa interessante, salvos por Ele, preservados por Ele, protegidos por causa da fidelidade deles, da interpretação do sonho, são os primeiros para chegar na Nabucodonosor e dizer, olha, tem uns jovens aí que vieram lá da Judeia e que eles não estão se dobrando perante a imagem que o Senhor erigiu, o Senhor ergueu. Nabucodonosor poderia ter lembrado do que no capítulo 2, no final, ele mesmo tinha decretado que havia um único Deus. Pelo contrário, ele agora chama os jovens e diz, é verdade o que eu soube? Os jovens vão afirmar, e ele diz o seguinte, eu vou mandar com que todos os músicos toquem novamente. Depois que eles tocarem, todos vão se dobrar e vocês também. Porque se vocês não se dobrarem, eu vou lançá-los na fornalha e quero ver que Deus é que vai livrar das minhas mãos. O homem era tão difícil, o indivíduo era tão complicado que não lembrava de nada, ou se lembrava, não dava a mínima do que Deus já havia feito. Então, essa aplicação, meus irmãos, de que fidelidade nem sempre vai ser sinônimo de isenção ou imunidade de sofrimento. Nós não servimos a Deus simplesmente pelo que Ele faz em nossas vidas, por seu poder, ou sua grandeza, embora que por isso nós o louvemos também, mas nós servimos a Deus pelo que Ele é, pelo caráter de Deus, pela honra de Deus para conosco, pela fidelidade de Deus em nossas vidas. E diante disso, mesmo que todas as situações apontem na direção contrária, nós nos manteremos confiantes no Senhor. Você já se sentiu injustiçado, inclusive com o seu chefe de trabalho? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você que vive algum momento difícil no seu trabalho, primeiro, mantenha-se honrado, íntegro, na missão que Deus tem para você. Talvez Deus esteja usando esse chefe para aplicar algumas lições na sua vida. E se for injustiça, deslealdade, o próprio Deus vai trabalhar na vida dele. Por ele ou por ela clame, entregue e consagre, o próprio Deus tratará dele, ou quem quer que seja. Deus é aquele que realmente vela pela fidelidade, por uma reputação que o exalta. Se você for obediente, se você for fiel, se você for leal, não tenha dúvida que Deus honrará o nome dele na sua vida, mesmo que as circunstâncias sigam no caminho contrário. Já foi apanhado por uma tristeza profunda de que as coisas não acontecem como você queria que acontecesse ou imaginasse? Lembra do Salmo 42, verso 3? É muito forte a expressão do salmista. Ele diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento diariamente, dia e noite. E muitos dizem, perguntam, onde está o teu Deus? Já viveu momentos de o coração se afligir e apertar e dizer, Senhor, está duro, está difícil, não sei se vou resistir. Deixa eu falar uma coisa aqui para você.
Nestes momentos, Deus está inclinado a ouvir o seu clamor. Ele é o Deus presente na hora da angústia. É bom destacar, meus irmãos amados, que Deus não é só o Deus presente, o Emanuel, nos momentos auspiciosos, de quando tem fartura, de quando está com saúde, mas Ele é o Deus nos momentos adversos. Ele está com você. Muitas vezes, quando você pensa, por que estou passando por isso, por que estou enfrentando isso, Ele está com você, como esteve com Abraão em Moriá, está com você como esteve com Jacó no vale de Jaboque, está com você como esteve com José na prisão, está com você como esteve com Davi na caverna, está com você como esteve com Daniel na cova dos leões, está com você como esteve com Pedro no cárcere, está com você como esteve com Paulo nos momentos mais difíceis, está com você como esteve com João na ilha de Patmos. Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente, Ele está agindo. Então confie no Senhor, clame ao Senhor. Na hora da angústia, suplique, entregue a Ele. Faça como aquela mulher Ciro-fenícia. Todos diziam que sua filha ia morrer de uma dominação satânica e de uma enfermidade terrível. Mas ela foi ao Senhor persistentemente, confiantemente, clamou e o Senhor operou na vida dela. Como aquela mulher do fluxo de sangue, estava definhando, estava sendo totalmente abatida pela enfermidade, mas o Senhor operou na vida de alguém que foi, confiou e disse, se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Faça também como Bartimeu, quando disseram para que ele calasse a sua voz, ele clamou mais alto e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame, suplique, peça a graça do Senhor, Ele está atento ao seu clamor. E ouça uma coisa importante, o inferno se inquieta e se levanta contra aquele que procura ser fiel a Deus, que procura buscar a presença de Deus, que vive vida de oração, de consagração. Quanto mais piedade, quanto mais fidelidade, quanto mais integridade, mais embates e desafios contra o reino das trevas. Mas pode se levantar o inferno com todas as suas hostes infernais. Pode se levantar Satanás com os seus demônios. Pode se levantar este mundo. Você é protegido pelo Senhor Jesus. Por Ele é guardado, por Ele é guiado. Sua vida pertence a Ele. Não se amedronte, não se desespere. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aquele que pode todas as coisas, que disse todo o poder e toda a autoridade me são dados no céu e na terra, é o Senhor a quem você segue, serve, ama e obedece. Os queridos jovens do nosso texto, eles se mantiveram honrados, eles não negociaram, mesmo que pudessem pensar, que injustiça desses homens, que agora ao invés de lembrarem do que nós fizemos com Daniel, para preservá-los, eles estão nos entregando, esse rei que nós declaramos lá o seu sonho. Mas é muito interessante, meus irmãos, uma verdade aqui, que eu percebo nesse texto, que está a partir do verso de número 16. Veja o que nós lemos juntos, a resposta dos três com Nabucodonosor, e aqui transiciono para o ponto 2. Quando Nabucodonosor diz, se vocês não se dobrarem, eu quero ver qual Deus que vai livrá-los das minhas mãos. E eles respondem, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Por quê? Porque ele já tinha visto, na declaração lá do sonho, quem era esse Deus. Mas eles completam dizendo, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Aqui, meus irmãos, eu percebo de fato uma confiança enorme, mas não para determinar a Deus, não é uma presunção, não é uma fé arrogante, é uma fé confiante de entrega e dizer assim, olha, o Deus a quem servimos, nós cremos que Ele pode, Ele tem poder para isso, Ele é infinitamente mais. Presta atenção nisso no nome de Jesus. Aquilo que parece um problemão para ti, não passa de uma fichinha diante do poder do Senhor do universo. Daquele que controla a tempestade, daquele que controla toda a história. Nem sempre, irmãos, Ele vai te livrar da fornalha. Poder Ele pode, ou não. Nem sempre Ele vai te levar da cova dos leões. Poder Ele pode, ou não.
Nem sempre Ele vai te livrar das tempestades mais cruéis. Poder Ele pode ou não. Mas Ele vai estar contigo e vai te livrar na tempestade, na cova dos leões e na fornalha ardente. Naqueles momentos, que parece já 45 minutos do segundo tempo, quando tudo diz o contrário, este Deus chega com grande poder e glória agindo na minha e na sua vida. Traga isto à memória. Relembre desse Deus que pode fazer todas as coisas, mas não queira ordenar a Deus. Os jovens poderiam dizer assim: repreenda o fogo no nome de Deus. Poderiam dizer: o rei está amarrado. Ou qualquer outro tipo de expressão dessa. Mas eles não. Eles submetem a Deus e dizem assim: se o nosso Deus, a quem servíamos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Faço uma pergunta para você exercer fé no seu coração. Quem aqui está passando por luta, adversidade e problema na sua vida? Quem está passando por alguma injustiça? Está não compreendendo o que está passando? Você crê que Deus pode resolver isso hoje e agora? Mas quem está aqui já preocupado no amanhã, diga sinceramente. Quem é ansioso ao extremo, que já fica o coração aí perturbado, está em plena celebração, adorando a Deus, e diz: não consigo, já pensando em angustiado. No nome de Jesus, descansa essa alma, esse coração. Serena, sossega, acredita no Deus que tem o controle da sua vida. Faz aquilo que está ao teu alcance, sim, seja diligente, seja proativo, mas confia no Senhor. Ou confia ou não confia. Eu prefiro confiar, espero que você também. Confie, entregue, o Senhor sabe de tudo. Confie, espere no Deus vivo e verdadeiro, não obstante as pressões e provações da própria vida. Aqueles jovens, ele disse: olha, Deus pode nos livrar. Mas gosto do verso 18, quando diz assim: mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Tem gente, que eu espero que não seja o caso nenhum de nós, que condiciona serviço, adoração e honra a Deus as respostas que a gente espera de Deus. Eu me lembro que um pastor amigo meu, depois que passei por aquele momento difícil na pandemia, e foi a graça e o poder de Deus que me restaurou, disse que uma família da igreja que ele pastoreava, chegou para ele e disse assim: pastor, ore por nosso tio, que é muito amado, é um esteio da família, para que Deus o cure. Estava na UTI, estava internado, entubado, porque se Deus curar e restaurar, a gente vai servir mais a Deus, vai se dedicar, vai ser fiel. Olha o condicionamento. Se não, conclusão, nos propósitos de Deus, aquele tio partiu, era servo de Deus, está na presença do Senhor melhor do que nós. Aquela família, lamentavelmente, uma parte se afastou da presença do Senhor, se afastou da igreja, como se, na verdade, a adoração estivesse condicionada ao que Deus fizesse conforme nosso pedido ou conveniência. Não. Ou nós entendemos que Deus tem o excelente para nós. Quem crê que Deus tem o excelente para a sua vida? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Que importa que a vontade dele seja feita em nós? A gente quer algo às vezes, mas tem que orar como Jesus, que não seja feita a minha, mas a tua vontade, que sempre vai ser superior, sempre vai ser além, sempre vai ser superlativa. Então aquele jovem disse: olha, nosso Deus pode nos livrar. Se contudo Ele não nos livrar, se a gente morrer nessa fornalha, mesmo assim a gente não se prostra. Fidelidade a toda prova que não se negocia. Irmãos, estamos num tempo que precisamos mais do que nunca de homens e mulheres fiéis a Deus, que testemunhem do Senhor, que honrem ao Senhor, mesmo diante do fogo, da dor, da doença, do abandono, da solidão e do luto, da morte, seja o que for, e possa dizer: eu adoro ao Deus, que eu sei que é vivo e verdadeiro, está agindo, está presente na minha vida. O que é que acontece? Nabucodonosor ficou tão furioso, que ele mandou aquecer a fornalha quantas vezes? Eu fico pensando, uma fornalha por si mesma ela já queima, para que aquecer mais 7 vezes? Era a fúria do homem, estava irritado. E mais, manda amarrar o jovem. Que diferença ia fazer em amarrar ou não, sendo jogado lá dentro? Mas o negócio estava tão quente, que os homens fortes que vão conduzindo os 3 jovens, quando chegam na borda da fornalha, eles são lambidos pelo fogo. Aí os 3 jovens caem lá. Qual seria a naturalidade? Que eles fossem derretidos pelo fogo. Contudo, chega um momento que Nabucodonosor
começa a dar aquela espiada, olhar de longe, e diz: alguma coisa está estranha. Primeiro, os 3 estão ali, agora desamarrados. Olha o que o fogo somente consumiu. Aquilo que tinha sido lá, as cordas e as tiras que o tinha prendido. E ainda, além dos 3, tem um quarto, com a semelhança como se fosse do filho de um Deus. E aí pede para todo mundo olhar e todo mundo confirma. E aquilo que era para ser o lugar da destruição de Sadraque, Mesaque e Abidnego se torna o lugar onde o nome do Senhor, nosso Deus, foi glorificado. A fornalha da sua vida não é para a sua destruição, quando você anda em honra e fidelidade a Deus, mas vai ser o lugar, seja no trabalho, seja onde for, seja na família, onde Deus vai ser glorificado e o nome dele vai ser exaltado. Porque diz a Escritura que eles agora ficam todos admirados, e agora eu posso até dizer que foi uma água assim térmica, aquecida, que aqueles 3 jovens estavam ali dando aquele bom banho, aquela vivência maravilhosa de algo que era para ser o mal e a destruição deles. Eles estão agora ali com a presença de Jesus, que é o que a gente chama de epifania, o próprio Filho de Deus presente ali no Antigo Testamento, aqui no capítulo 3. Então eu não sei que fornalha você está passando, e essa palavra é para o seu coração. Mesmo honrando, sendo fiel, andando na presença de Deus, com testemunho, e Deus te chamou para você ser testemunha dele. Não queira ser advogado de Deus. Deus é autossuficiente, Ele é todo poderoso. Seja testemunha do poder de Deus. E o texto sagrado diz que o próprio rei disse: e agora? Cadê que ele manda ninguém ir pegar os 3 jovens lá dentro? Porque sabia que quem chegasse lá seria queimado. Ele diz: saiam vocês 3 daí, queridos jovens. E agora eles saem, e eu finalizo essa palavra com o último ponto. Honremos ao Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro, e Ele fará maravilhas e proezas. Porque o texto diz: quando o rei constata esta graça, esse poder de Deus, eis que o rei grita para que eles saiam, verso de número 26, e todos aqueles líderes que tinham incentivado o rei a jogar os 3 jovens na fornalha, viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, verso 27, os cabelos da cabeça sequer foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam sequer com cheiro de fumaça. Meus irmãos, esse Deus está presente aqui entre nós. Esse Deus está presente na sua vida. É o mesmo Deus que operou na vida desses 3 jovens. Ele opera na sua existência. Confie nesse Deus. Viva a graça, o poder, as proezas, as maravilhas. Se renove na força que há nesse Deus. Reconheça sua fragilidade, sim, sua impotência. A capacidade não está na nossa estratégia, não está no nosso braço, não está no nosso recurso, não está na nossa conta corrente, não está na poupança, não está nos recursos humanos. A nossa capacidade vem da parte do Senhor nosso Deus. É Ele quem opera, é Ele quem age, é Ele quem livra, é Ele quem atua. Eu não sei o que quer angustiar tua alma, mas no nome de Jesus eu quero lembrar que esse Deus está presente e pode mudar toda e qualquer realidade. Sua família está passando por dias difíceis? Você está precisando de mudança em alguma seara e área da sua família, de alguém que parece que o coração é inquebrantável, impenetrável? Roga, clama, suplica. Deus pode mudar seu esposo, pode mudar seu pai, sua mãe, pode mudar seu filho, pode mudar toda e qualquer circunstância. Deus pode mudar realidades. Eu não sei qual seja, mas coloque isso diante do Deus a quem você serve. Ande com honra diante dele, porque o texto vai concluir dizendo que Nabucodonosor chega à seguinte conclusão: diante de um Deus que protege, diante de um Deus que nos dá escape, diante de um Deus que nos dá livramento, diante de um Deus que nos conduz. Bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto, ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, suas casas sejam reduzidas às ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como o Senhor nosso Deus. Você sabia que Deus permite Nabucodonosores nas nossas vidas?
E eu não sei se você está tendo algum na sua vida, mas é para que o nome dele seja exaltado. Seja qual for o Nabucodonosor da sua história, da sua existência, pessoal, família, trabalho, em qualquer área, é porque Deus está permitindo para que você, em fidelidade, mostre a ele e a qualquer um quem é o verdadeiro Deus a quem você segue. E a glória somente é de Deus, a honra é somente de Deus. E você vai poder viver aquilo que Deus tem para a sua existência. Que você possa, como esses 3 jovens, desfrutar da realidade, da esperança e da fé no Deus vivo e verdadeiro a quem você serve. Não é encenação, não é teatro, é realidade. Esse Deus é presente e pode fazer todas as coisas. Como Ele operou nas Escrituras, Ele pode operar na sua vida. Como Ele curou, Ele continua curando. Como Ele restaurou, como Ele salvou. Só é uma questão de você se entregar, confiar e viver para a honra e glória do nome do nosso Deus. Que essa palavra renove seu coração em fé e como Ele fez na vida desses 3 jovens, faça na sua vida no nome de Jesus. Amém.